Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu, ao vosso, ao nosso programa Arquitetos. Eu sou Jamila Kassoma e hoje iremos embarcar numa jornada fascinante sobre conservação ambiental e engenharia sustentável. É um prazer estar com vocês de novo. Naquele que já começa a fazer parte do nosso dia a dia, o nosso programa. E frisar para quem começou a nos seguir agora, a ver os nossos podcasts agora, que Arquitetos não é um projeto ou um programa exclusivo de arquitetos como tal. É um programa dedicado ou que intervém todos aqueles que contribuem para a criação de espaços organizados. E nós, normalmente, vamos do urbanismo até às edificações. O programa passado falamos sobre o ordenamento do território e hoje temos aqui um tema também muito interessante sobre engenharia, bioengenharia, mais concretamente. E eu gostaria muito de vos ter aí sentados até ao final do programa, desculpem. Mandem as vossas dúvidas, partilhem o nosso programa, pois estarão a contribuir para a difusão do conhecimento, para formar as nossas populações, os nossos cidadãos, a nossa comunidade. Para mim, já sabem, um imenso prazer. E como já venho dizendo, todos os meus convidados são especiais, porque de alguma forma eles contribuem para mantê-lo informado e formado. Eu hoje tenho aqui dois engenheiros, dos quais admiro muito pela sua experiência e praticidade, a forma de tratar a forma como trabalham, a dinâmica, a experiência. Portanto, vai ser um grande prazer estar aqui à conversa com o engenheiro Janilson Araújo, seja muito bem-vindo. E o engenheiro Edmundo, e aliás, meu grande amigo, seja bem-vindo. Não podia perder essa oportunidade de conversarmos aqui, formarmos o pessoal, trazer um bocadinho daquilo que é o nosso dia a dia, nas nossas conversas sobre a construção civil, sobre o território. Trazer aqui para a nossa população, partilhar no fundo essa experiência com a nossa população. O engenheiro Janilson Araújo é alguém que tem uma experiência invejável, só para verem mesmo o calhamaço do currículo dele, vastíssimo. E eu vou ler aqui alguns essencial. Mas é alguém que, como ele mesmo me disse, os seus cabelos brancos contam muita história, não só de vida, mas também história de experiência profissional. Nos últimos 18 anos, o engenheiro tem estado a trabalhar em gestão das áreas de projeto de engenharia, arquitetura e urbanismo, geotecnia, geotecnologia, ambientes e resíduos sólidos, águas, saneamento básico, infraestrutura de transportes, fiscalização de obras civis e obras rodoviárias, e tem vindo, já coordenou, ou seja, 350 contratos, ou seja, projetos, ou seja, inquestionavelmente a sua experiência é engenheiro, para o bem e para o mal. São os cabelos brancos. São cabelos brancos, exatamente. Vem fazendo diversos estudos na área ambiental, elaborou estudos de impacto ambiental para implementação de projetos mineiros, empreendimentos habitacionais, industriais, contenção, estancamento de ravinas, dos projetos, só para vos dar aqui nota dos projetos que são imensos, que vão desde estudos e projetos, como já falei, geotécnicos, por exemplo, a realização de estudos geotécnicos na obra de estancamento de ravinas localizado na plataforma logística do Soio, elaborações de projetos de bioengenharia, portanto é alguém que vai aqui agregar dois aspectos, o conhecimento científico e o conhecimento prático, projetos de bioengenharia para a estabilização dos taludes e proteção ambiental
das lagoas de drenagens de Viana, uma área crítica, né, na nossa cidade, do ponto de vista de saneamento básico, drenagens e afins, né? Portanto, engenheiro, seja bem-vindo e é um prazer enorme para mim partilhar essa conversa consigo. O engenheiro Edmundo, engenheiro do PIME, né? Que conta também com uma experiência invejável, né? Muito ligada à questão de vias, projetos de vias, pontes, obras de artes, de infraestruturas, né? Destacamento de ravina, consultoria técnica. Portanto, eu acho que ele até desperta a apresentação dele, enfim, já o conhecemos um bocadinho das telas, daquilo que vai fazer no seu trabalho e tal. Portanto, eu vou vos passar a palavra e vou deixar aqui uma questão que eu gostaria que cada um de vocês respondesse, que é a questão de praxe do nosso programa. O que os fez escolher esta profissão? Engenheiros, qual foi a motivação? Vamos recuar lá, lá atrás, o que o fez escolher? Boa pergunta. Primeiramente, queria agradecer a arquiteta pelo convite. Né? Está aqui ao lado já com um amigo, né, como a arquiteta falou, um grande amigo dela, também um grande amigo. Ficou já meu amigo também. Que bom, né? Amigo do amigo, somos todos amigos. Então é um privilégio, né, estar participando desse espaço de discussão de tudo que envolve, né, as arquiteturas, as engenharias, que no final das contas interferem no dia a dia de cada um de nós, como cidadão, não é? As engenharias, elas estão aí para melhorar as nossas vidas, né? Contribuir de alguma forma para o desenvolvimento das cidades, das urbes, né? Então é sempre bom poder participar e poder também aprender, porque estamos sempre aprendendo. Isso é um desafio para nós. É isso, é não deixar de aprender sempre, né? É um privilégio. Tá? E por que engenheiro? Por que engenharia? Olha, primeiro eu sempre gostei de ver as coisas sendo transformadas, né? Então acho que a principal coisa assim, que incentiva o engenheiro é ver as coisas sendo criadas, transformadas e sempre para beneficiar. Eu comecei em engenharia elétrica na universidade, depois eu comecei a me apaixonar para engenharia civil. Aí durante o percurso eu mudei de curso para engenharia civil, isso há muitos anos atrás. Mas o que me atraiu foi isso, ver como a engenharia ela contribui, ela interfere no dia a dia das pessoas, né? Então isso me atraiu muito. Então isso foi uma paixão que foi crescendo a cada momento, né? Na infância, depois isso na juventude, até a fase agora, né? Não se arrepende? Não. Cada vez mais apaixonado. Muito bom. Engenheiro Edmundo, e de sua parte, queira se apresentar e responder a mesma questão. Por que engenharia? Boa tarde, outra vez. Obrigado pelo convite que me foi partilhado para cá estar. Mais uma vez, muito obrigado. Pronto, paixão pela engenharia. É que desde pequeno, quando estudava, por exemplo, na minha terra natal, o meu avô levava-me para a escola. E eu olhava sempre para... Uma das vezes eu fui junto ao tribunal e encontrei um senhor a Mas dirigir qual uma tribunal? obra. Aonde? Isto na província do Bié. Na província. Sim. E eu perguntei ao meu avô, mas esse senhor está aqui de capacete, não faz nada. E ele disse, não, este aqui é engenheiro. Eu insisti para ele, mas não pega numa colher? Ele disse, não, ele coordena a obra, ele não precisa pegar na colher nem numa picareta. Pronto, então todas as vezes que eu passava e parava, encontrava um senhor assim grande, de um capacete, e apreciava aquilo. Então fui estudando o ensino básico. Quando vim para Luanda, queria fazer rapidamente engenharia, mas vou para a engenharia mecânica, para a construção, ou ensino médio de construção mecânica. Pronto, mas mesmo assim comecei a fazer a mecânica e quando terminei algo que não me agradou. Então, lembrou-se do senhor do capacete? Sim, sempre me lembrava, pai, eu quero ser engenheiro. Pai, senão daqui para frente temos que concluir o teu sonho. Então, logo vou para a universidade, começo a fazer engenharia. Depois eu senti também que a engenharia, com essa profissão, ajudaria-me estar próximo de políticos, ajudar a desenvolver o país. Eu vi que a engenharia civil está muito ligada ao desenvolvimento do país. Tanto político, como engenheiro, como qualquer funcionário público ou qualquer entidade pública tem que estar ligado à engenharia.
Isto me comoveu a fazer engenharia para poder ajudar o desenvolvimento do país. E hoje sinto que, do que eu tenho feito, estou a ajudar a desenvolver o país. Não se arrepende de ter escolhido a engenheira? Estou muito satisfeito pela formação. Podia voltar atrás. Não. E a experiência? Qual é a experiência na área? O que é que tem feito? A nível de, já vou por aí 12 anos, né? A nível de estradas, comecei por edificações, mas depois mudei a minha paixão por vias, pontes e ravinas. Vi que é a área que dá mais impacto, que são problemas que o país está sempre a ser afetado por essas situações. Então dediquei-se mais a esta área. Muito bem, sejam bem-vindos mais uma vez, muito obrigado. O tema que nos traz hoje é uma questão também de sustentabilidade. É um tema muito preocupante e eu falo um bocadinho daquilo que foi a minha experiência com as ravinas. Já estive em zonas em que o nível de desenvolvimento da ravina era tão grave, que as pessoas andavam inclusive lá embaixo, né? Aquilo parecia um rio seco, uma situação muito grave. E a questão que eu sempre me coloquei, mas como é que nós deixamos as coisas chegarem até esse ponto? Será que no início não foi possível? E estou a falar isso enquanto arquiteta, né? Porque não é a minha área, de facto, é a minha curiosidade enquanto arquiteta e não só como cidadã, né? Me leva para esses sítios e tentar perceber quais são os fenómenos. Não há possibilidade de controlar-me sem se chegar àquele extremo. Então pensei, por que não trazer esse tema para abordarmos no nosso podcast, já que o nosso objetivo é informá-lo e formar. Porque, do ponto de vista da comunicação social, nós temos visto ao longo dos anos várias notícias. Ravina, na província, por exemplo, da Lunda Norte, ameaça cortar a via. No Quando Cubango, ameaça cortar a estrada nacional. No Bié, ameaça o desabamento de aldeias. E isso despertou-me que realmente é um problema que deve ser visto com alguma profundidade, não só naquilo que é o estado em que muitas delas se encontram, mas naquela fase muito primária. E em conversas com meu amigo, eu coloquei-lhe exatamente essa questão. Mas não há formas de trabalharmos na antecipação. E foi aí onde ele me falou sobre a contenção e estacamentos de ravina com técnicas de bioengenharia, olhando para essa questão da sustentabilidade e, sobretudo, na perspectiva econômica, né? Disse, pá, espera lá, isso parece-me interessante. Será possível? Será que já se faz no país? Será que não? E no fundo é isso que você hoje vai ver, vai ouvir falar sobre o que é uma ravina, o que é de facto essa questão de estancamento com técnicas de bioengenharia, como é que está neste momento o nosso país do ponto de vista de ravinas, se já o território já está completamente afetado ou não. Então eu gostaria que abordassem aqui com os nossos espectadores, porque muito tem se questionado, é ravina, não é? O que é uma ravina? Ok. Podíamos começar aqui. Ok, obrigado pela palavra. Mais uma vez, não é? Obrigado aí por quem está assistindo, né? Porque também contribui muito conosco, porque é a disseminação do conhecimento. Então a questão da ravina, né, é um processo que sempre aconteceu, não é? Desde que o mundo foi formado, porque geomorfologicamente há uma transformação, uma mudança na forma como o relevo acontece, né? Então pode ser através de processos endógenos, né, que você vê, né? Vulcões, terremotos, tudo isso mexe. E tem esses processos também, que são processos externos, que há essa formação do relevo, de um novo relevo.
E a gente precisa ter cuidado na questão da ravina, porque ela tem várias origens, não é? As origens, elas são mais diversas. Ela pode ser originada pelo vento, ela pode ser originada pelas chuvas, que é talvez a mais comum e a que traz mais problemas, principalmente no nosso país. Mas a ravina, ela é um processo que acontece, não é? E é um processo Ou seja, é um processo natural. Sim. Agora, o homem, com algumas atividades dele, faz com que esse processo seja acelerado, né? Acentuado. E aí está o processo da entrada, né? Dos consultores, da engenharia, né? Da bioengenharia, para que isso seja minimizado. Então a ravina, ela origina principalmente por esses efeitos. E a causa principal da ravina acontecer, para que esses agentes externos façam com que ela surja, vem com a retirada da cobertura vegetal. Desflorestação. Também, tudo isso. A própria agricultura pode formar uma ravina. Quando você faz aquela desmatação, ou aquela limpeza do terreno, para que depois venha a cultura. Nesse intervalo entre, né, desmatar, preparar o solo e plantar para ter uma nova cobertura vegetal, pode haver ali chuvas e isso vai influenciar fortemente. A inclinação do próprio terreno, né? O terreno, quanto mais inclinado, a água desce com mais velocidade. Então isso permite com que um processo de ravina aconteça com mais velocidade. A formação do próprio solo, né? O solo, se ele for mais coesivo, é um solo que a gente diz que está mais coladinho. Então a água, ela faz, o efeito dela é mais lento. Mas se você tiver um solo bastante arenoso, então ela vai com muita velocidade. Então a ravina, para ela se formar, ela precisa de um conjunto de fatores. Não é uma coisa só. Mas quando é que nós começamos a perceber, né, que ravina é de facto um problema? Já abordou aqui que é uma coisa natural, mas quando é que ela se torna de facto? Quando a gravidade dela também aumenta. Como é que a gente identifica isso? Primeiro, a gente generaliza o nome como ravina, não é? Mas tudo isso é um processo erosivo, não é? E ele vai ganhando uma conotação de gravidade à medida que, primeiro, a sua profundidade aumenta e sua extensão também. Isso do ponto de vista apenas do relevo. Não estou levando em consideração ainda, né, a circunvizinhança. Se ali é uma área habitada, se não é uma área habitada. Estou falando só do ponto de vista da formação. E quando ela chega no lençol freático, aí acontece aquilo que a arquiteta falou, que onde chegou lá, nessa determinada local, parecia um rio, porque ela chegou no lençol freático e ali ela passa a ser chamada de uma vossoroca. Então, é a situação mais grave de um processo erosivo, de uma ravina, porque ele já chegou no nível do lençol freático. Então, além do problema que acontece de cima para baixo, ou naqueles taludes, nas inclinações, há um processo também que está acontecendo de baixo para cima. Então, aí um deslocamento também da ravina. Bem, vai ser mesmo uma aula até para mim. E aqui para o Engenharia do Mundo, como é que nós podemos caracterizar o contexto do nosso país nesta altura? Se tivéssemos de olhar para a nossa realidade aqui para começarmos também a situar os nossos espectadores, quando eles ouvirem, não, ravina na província tal, ravina no não sei o que, ravina no sítio tal. Qual é o contexto nacional de Angola? Como é que nós estamos hoje? Portanto, atualmente estamos com 743 ravinas mapeadas a nível do país. Existem aquelas que não são mapeadas, não é? Pronto, as mapeadas são estas, não é? Estamos com 743 e agora tivemos aí um programa emergencial para estancamento das mesmas, que já começamos. Mas aqui o que me chama a atenção não é a questão do estancamento. A minha preocupação é a introdução da bioengenharia nesse processo. Mas, por exemplo, quando falamos em 700 ravinas, do ponto de vista do nosso território nacional, como é que podemos classificar em termos de províncias afetadas? Se tivéssemos de olhar para o território, quais são as zonas mais afetadas? As mais afetadas temos o Ige, uma das mais afetadas, não é? Porque quase andei a província do Ige, mapeei quase todas as ravinas. E todos os municípios estão afetados por ravinas. Já o Ige, no São Janilson, acho que o Ambo, no Muito Mochico, mais ou menos aqui em Luanda também agora há um índice muito avançado da progressão das ravinas. Por exemplo, na província
no município de Viana. Então, prontos ao somatório dessa, temos aí 743 ravinas. E este processo nós temos trabalhado muito com o método convencional, que é o betão armado. Eu até aqui acho interessante uma abordagem a nível da região do Ambo e Bié, que se falava o Tchanjangombe, né? Ou seja, ainda havia aquela consciência social de que era a sereia ou o boi, ou seja, um animal, no fundo, que provocava aquela erosão. Pelo animal? O caminho de animais, que ali vai gerar um caminho preferencial da água. A água começa ali e começa a criar uma ravina. Ou seja, então, esse conhecimento dos mais velhos, o mais velho sabe. Mas, na verdade, tecnicamente, esse é um processo de lixiviação, que é o processo que origina a perda de fertilidade do solo. Nós sabemos que o solo é composto por muitos minerais, dentre o potássio, o cálcio, entre outros. Quando a água entra em contato com o terreno e o terreno não tem vegetação para proteger, ela vai causando um desgaste. Com esse desgaste, a água vai arrastando consigo todos os minerais. E arrastando os minerais, o solo fica desequilibrado. Vai criar algumas linhas no terreno que nós chamamos de talvegs. Esses talvegs são pequenas linhas que se provocam no terreno de forma baldia. Se não forem controlados, saem de talveg para pequenas ravinas. A falta de manutenção dessas saem de pequenas ravinas a grandes ravinas. Essas grandes ravinas, se não forem controladas, vão sair de grandes ravinas para Vossoroca. Mas, por exemplo, este processo todo, nós estamos a falar de quanto tempo para sair daquela pequena erosão até a Vossoroca? Depende da velocidade das ações da água. Por exemplo, em zonas muito chuvosas, em que no tempo chuvoso ela apanha essas linhas de águas já marcadas na época seca, ela pode dar um aceleramento mais rápido. Porque bastou ela apanhar a zona em que o solo está desequilibrado, o processo de ravinamento é maior. Por exemplo, em zonas com maior queda de taludes, por exemplo, quanto maior a altura tem o talude, maior a velocidade da água. Quando maior a velocidade da água, maior é o processo de ravinamento. Por isso que nós temos tido sempre o cuidado que quando estamos a fazer o processo de estancamento de alguma ravina, não é só no canal, temos que estar atento com a estabilidade dos taludes. O cuidado no retaludamento, afinação de patamares. Mas, por exemplo, se nós estaríamos a falar, por exemplo, em um ano, uma fenda pode virar uma Vossoroca? Ou... Completando o que o engenheiro falou, primeiramente, como a gente falou, a intensidade de chuva, a pluviometria, ela é fundamental. Sim. A composição do terreno. Se o terreno for bastante arenoso, ele evolui muito mais rápido. Então, por exemplo, uma ravina nas lundas, que a gente tem um terreno ali mais silto e arenoso, ela evolui muito mais rápido do que no IGE do ponto de vista do solo. Sim. Mas o IGE chove bastante. Então, Luanda, hoje que a gente tem, né, a situação em Luanda chove pouco. Mas a composição do solo, esse tipo de solo museque aqui, se você tira o capeamento, né, esse solo que está ali mais superficial, faz com que também a ravina evolua muito rápido. E também a concentração de água. Uma coisa é só a água que vem da chuva. Outra coisa é se você tiver um outro agente, básico. É um outro agente que coleta a água de uma bacia e descarrega num determinado ponto. Isso também. Então, quer dizer, se estivéssemos a olhar para o nosso território, nessas várias regiões, os fatores também variam. Desde a composição do solo, chove mais, chove menos, recolha d'água, enfim. Problema, então, dessas 700 ravinas, por exemplo, nós estamos em que nível na sua maioria já são Vossarocas ou ainda estamos a falar de coisas, de questões iniciais? Não, assim, quando se mapeia, né, um número desse elevado, já são ravinas que trazem preocupação, ok? Então, parte delas já são, assim, ravinas muito sérias, que já estão inseridas no casco urbano, então já está ali a trazer problemas para... né, as edificações, infraestruturas, né, públicas. Então, já quando faz um mapeamento desse, já tem um plano de estancamento, porque são ravinas que merecem bastante cuidado. Então é importante frisar a importância que o Estado está dando a isso. Sim. Então já estamos naquela componente de problema ambiental e de segurança. Essa, no fundo, nessas 700 ravinas. Quer dizer, isso e 700 para o nosso território já é muita coisa, não? São preocupantes, ameaçam infraestruturas viárias, edificações, centralidades.
E o processo de estancamento é urgente. Porque a ravina, a gente falou um pouco de causa, né? Mas as consequências de um processo de erosão de uma ravina, ela tem uma consequência social, né? Ela tem uma consequência econômica e tem uma consequência ambiental. Então, por isso a importância de enfrentar um problema mesmo das ravinas, como vem sendo, né, com seriedade, apesar de toda a dificuldade que estamos passando, mas existir um programa preocupado com isso já demonstra a seriedade que isso está a trazer para... Ou seja, está em causa vidas, né? Está em causa investimento que já foi feito do ponto de vista de infraestruturas, do ponto de vista de edificações, e não se quer perder, no fundo, nem vidas, nem investimentos, nem o ambiental. Mas do ponto de vista ambiental, por exemplo, quais são os problemas específicos que podem resultar dali? Como o engenheiro Edmundo já falou, você quando lixivia o solo, você tira aquela camada mais superficial, que é a camada que a gente chama a camada boa para plantar. Ok? Então, se você começa a tirar aquela camada, o solo ali fica estéril. Então, quando o solo fica estéril, você não consegue plantar. Então, a população começa a se afastar daquela área para procurar um solo melhor. Então, aí a gente chama o processo de desertificação. Então, esse é um processo sério que acontece, e não aqui em Angola ainda está iniciando, por mais preocupação que nós estejamos, mas é um processo que está iniciando. Norte da África, isso já aconteceu há muitos e muitos séculos. Porque se a gente analisar o norte da África, antes era um celeiro de alimentos, né? Se a gente olhar um pouco da história, Sim. hoje não mais. O grande problema foi lixiviação de solo e sedimentação de cursos d'água. Quando você sedimenta o curso d'água, ele começa a deixar de ter aquela lâmina d'água. Quando nós falamos, por exemplo, em sedimentação de um rio, é o que? A deposição daqueles resíduos. Que todo aquele material ele desce e ele vai procurar o ponto mais baixo. E geralmente é um curso d'água. Então você começa a assorear esse curso d'água. Então, e a gente sabe que água é vida, não é? Água é vida. Então isso é um outro problema, por isso que a gente diz que a ravina tem um problema ambiental forte. Bem, se calhar o nosso espectador pensou que não, isto aí não é um problema de maior, mas já começa a perceber que afinal é mesmo um problema preocupante. E nós hoje vamos abordar aqui um ramo da engenharia, que é a bioengenharia, que no fundo procura ou tem contribuições para esse problema. Então, nós vamos entrar aqui para a questão da bioengenharia e perceber... Primeiro, quando falamos de bioengenharia, estamos a falar de quê, especificamente? A bioengenharia, não é? Também chamada de engenharia natural, porque é um ramo da engenharia que utiliza técnicas naturais para a construção. Não é uma engenharia nova, porque a engenharia já por si, né, já é uma ciência bastante antiga, né, uma profissão bastante antiga. Então, a engenharia natural ou bioengenharia dos solos é quando você usa técnicas que agregam, não é, o componente vegetal, seja ele um componente morto, como a gente diz, madeira, né, ou ele vivo, como a gente vai falar aqui sobre o sistema vertivo ou outras vegetações, com aço, com pedra, com madeira, como a gente falou. Então, esse consorciado de técnicas são técnicas de engenharia natural. Então, isso que a gente chama de bioengenharia também. E que vantagens, por exemplo, essas técnicas podem trazer, de um modo geral? Primeiro, de um modo geral. Para que nós olhemos, não, vale a pena agarrar nelas, né? Primeiro, se a gente olhar para a história da humanidade de construção, a engenharia natural era a base das construções. Então, houve uma evolução, com certeza, tecnológica, e isso nos ajuda e vai nos ajudar muito. Mas eu acho que de uns 40 anos para cá, houve uma preocupação maior em usar técnicas ambientalmente corretas, ok? Não quero dizer que a engenharia convencional é incorreta, mas é do ponto de vista mesmo de preservação, não é, do ambiente, de dar no caso de ravinas, quando você usa só técnicas de engenharia convencional, parece uma obra de engenharia. Quando você faz um mister de engenharia convencional com engenharia natural, você vê que aquela área começa a ter uma outra, parece uma área natural. Então, no fundo, o que nós estamos a fazer aqui é tentar equilibrar aquilo que é a ação do homem, né? Que é, no fundo, artificial, da engenharia de recriar,
com uma ação natural, recriar um espaço natural com técnica, com a ciência, né? Ou seja, aquilo que já se fazia, torná-lo mais científico, né? Ok. Então vamos ter diversos benefícios. Quais são esses, por exemplo? Primeiro, você consegue recriar o ecossistema. Então você, quando a gente fala de ravina, vamos olhar para a ravina, não é? Então aquela área ficou, o solo, né, ficou ali, como a gente falou, estéril. Você começa a trazer vegetação para aquele local. Você pode trabalhar, aí tem várias técnicas, né, da bioengenharia no ponto de vista da remediação do processo de ravina. Tem o que a gente vai falar sobre o sistema vertíver, tem paliçada, tem estaca viva, então tem vários outros. Então o que acontece com isso? Há uma revegetação da localidade. Isso faz com que retenha água, então a água começa a infiltrar, então isso alimenta o lençol freático, o aquífero. Isso vai fazer com que animais comecem a voltar para aquela região, sejam aves, sejam répteis, né? Então você começa a criar um novo ecossistema ali. Então por isso que é uma recuperação ambiental, não é apenas um estancamento, né? Quando você usa técnicas de bioengenharia, você está procurando também remediar. Né? E trazer essa... E com certeza depois vamos ter aí benefícios econômicos também, né? O custo, se calhar com uma técnica mais, como é que eu vou dizer, da engenharia convencional, também pode, ou se não, mesmo que seja caro, os benefícios ainda são maiores, né? Por conta dessas questões ambientais. E do ponto de vista de investimento, as técnicas de bioengenharia são bem mais em conta do que a técnica da engenharia convencional. Agora, como a gente falou, sempre é importante, dependendo da gravidade da ravina, você precisa realmente de um consórcio de engenharias, né? Ou seja, a engenharia convencional com a engenharia natural. Mas para outras ravinas, apenas técnicas de engenharia natural resolvem completamente aquilo. E o que é assim, fundamental é que você não precisa de uma mão de obra com grande qualificação. Então você consegue utilizar até mesmo... Ou seja, nós, por exemplo, estamos a falar já aqui da questão dos processos inclusivos, né, com a própria comunidade. Então não vamos perder mais tempo, vamos entrar para o nosso tema, que é a bioengenharia, mas especificamente o sistema vetiver, né? Que já remonta a 1987, pelo que vi, ligado aí à Índia e tal, o seu desenvolvimento, se não me estou em erro, e veio dar resposta, de facto, a problemas muito sérios, como este que nós estamos a falar. Então, eu gostaria de perceber o que é esse sistema, quando falamos de vetiver. Okay. Se é um senhor que vai lá começar a resolver, estamos a falar de quê? Não, quando a gente fala de bioengenharia, né, aí a gente tem que voltar um pouquinho, né, alguns milênios. O capim vertíver, né, o sistema vertíver já foi uma denominação dada pelo próprio Banco Mundial, quando ele identificou a importância dessa técnica para remediação de áreas degradadas, proteção de taludes e outros e mais, que a gente pode até falar um pouquinho. Então, é um capim de origem indiana. Aí, perto dos 3.000 anos que já se tem notícias desse capim. Mas ele começou primeiro e ainda é muito usado para medicina, para cosméticos. Existem perfumes franceses aí que a gente não vai fazer merchandising agora. Mas se alguém quiser pesquisar lá, procure Vetiver. Aí vai ver qual perfume que usa essa essência. Então, primeiramente para... Ou seja, é tudo de bom esse capim. Ah, sim. Vamos conversar muito sobre o Vetiver. Então, e depois... E eles usavam também muito na agricultura, principalmente para proteger, né, os taludes para poder fazer o plantio, principalmente do arroz. Então fazia a proteção para depois plantar, porque aquilo impedia que as águas viessem e destruíssem toda a plantação. E isso despertou depois do ponto de vista da engenharia. Como é que já é utilizar isso na engenharia? Começou tudo de uma forma, né, do atendimento da população ali, né? E depois começaram a se fazer pesquisas. E a Malásia começou... Essa questão, por exemplo, que diz da pesquisa é muito interessante, né? Porque em diversos fóruns aborda-se aqui a importância do financiamento, do investimento em pesquisa para dar soluções a problemas reais, né? No fundo, é o que está a referir, é que eles ali olharam para uma questão que era quase que natural e decidiram investir em pesquisa para dar outras utilidades àquilo que já existia, né? Então, na década de 70, 1970, aí,
existiram pesquisas na Nova Zelândia, né, e nos Estados Unidos. E viram, principalmente porque, qual é a vantagem desse capim? Né? A gente falou do capim, e o que é esse capim? Esse capim é um capim, se a gente tem nos nossos quintais aqui, nós temos o caxinde. Então, se você olhar para o caxinde, você vai, não é a mesma coisa, mas você vai entender como é que funciona o vertíver. Ele é um capim que ele nasce a partir de mudas, ele não tem semente, E ele começa ali por touceira, né? Então, vai nascendo mudas, ele vai aumentando em tamanho, né? E uma característica dele forte é que o sistema radicular dele pode alcançar 5 metros, mas geralmente chega aos 3 metros. A raiz, para quem nos ouve. A raiz. A raiz do capim. Ali, a altura do capim pode chegar a uns 2 metros. Então, essa característica de raiz profunda faz com que ele grampeie o solo, né? Então, alguns já chamam ele de capim-aço, por causa dessa característica, né, que ele dá ao solo, como se fosse o aço no betão. Né? Então, o capim-aço, então ele faz essa fixação do solo. Então, eles começaram a fazer pesquisas nessa área. E fora outras, a gente vai focar um pouco mais aqui na ravina, mas o capim vertível ele tem uma infinidade de utilizações. Na construção do cosmético. Então, eles começaram a verificar isso. E na década de 80, o Banco Mundial começou a financiar com mais força esse assunto, até que, início da década de 90, eles lançaram mesmo um manual e com orientações para que os países utilizassem o sistema vertível para combate, né, a ravinas, erosões, né, a recuperação ambiental. No Brasil, ele chegou com mais, assim, deu os primeiros passos, que a gente vê, em 1996. Então, por mais que o capim... Ou seja, é recente essa utilização na bioengenharia. Sim, assim, como a gente fala que a engenharia é uma área que ela acontece... A engenharia civil, né? Sim. A gente usa cimento até hoje, mas o cimento surgiu no Império Romano, né? Então, sempre há uma necessidade de testagem, verificação. Por isso que a arquiteta falou é fundamental. E a gente deixa esse desafio aqui os jovens. Os jovens e as instituições. Vamos pesquisar, vamos deixar, depois vamos passar alguns links também para irem buscar mais informação, perceberem. Então o vertível ele tem essa funcionalidade. E por quê? Além disso, ele precisa de pouca água. Então com 300 milímetros de água a ano ele consegue sobreviver. No início do seu plantio ele precisa de um cuidado maior, mas depois disso você não precisa. Então em áreas áridas ele funciona bem. Em áreas também que tem muita chuva, ele também funciona bem. Ele gosta de muita luz, então nos países aqui tropicais como Angola, ele desenvolve muito rápido. Né? Mas em climas frios também ele se desenvolve. Tanto é que foram feitos, né, estudos na Nova Zelândia. Então, em vários países já se utiliza o vertível de alguma forma. Alguns usam da forma que a gente chama ornamental, mas do ponto de vista da engenharia e contenção, a gente já tem isso na China, Vietnã, Congo, aqui, Senegal, Brasil. Mas é aí onde eu queria chegar. No nosso país, engenheiro, já temos aí o capim. Pronto, agora em Angola já temos, estivemos falando com o Janilson na altura, quando fiz alguns trabalhos de consultoria com a BDM, já tinham trago aqui, para fazer plantio no Kwanza Sul, na altura alguns viveiros. O Janilson agora sabe que se calhar temos mais outros viveiros. A tendência era mesmo montarem vários viveiros a nível do país. Sim, mas a nossa preocupação primeiramente era mesmo aplicar a técnica em vários dos pontos para apresentarmos junto às entidades, para apresentarmos qual é a solução viável, qual é o resultado que aquilo nos dá. Por exemplo, seria importante já agora para aplicarmos, fizemos um ensaio para a zona, para quem vai para a Via Expressa, sentido Cacoaco, vemos que agora está tudo aquilo aberto, está já a ravinar, já estamos no período chuvoso, as infraestruturas viárias podem correr perigos. Mas isso por quê? Isso porque, como não temos tido controle do trabalho de capina manual, por exemplo, os técnicos do Fundo Rodoviários, quando fazem as manutenções periódicas, sem acompanhamento, retiram todo o capim, toda a vegetação e o solo fica desprotegido. Já com o capim vertível, por mais que você corte superficialmente, a raiz está lá, permanece. O solo está estabilizado, está estancado. Então isso ajudaria muito a evitar esses problemas, que por mais que as manutenções
manuais falhem, cortem toda a vegetação, o solo não haveria esses problemas. É importante. Então, e esses viveiros ainda temos alguns? Sim, existem alguns pesquisadores, né? Olhando para esse foco, alguns pesquisadores, nós iniciamos um viveiro, a gente trouxe 800 mudas do Brasil, porque não tinha aqui. E hoje já tem uma área bem grande que a gente fez para de teste. O que o engenheiro falou é importante, né? A utilização do capim invertível, ele tem essa característica da raiz profunda, então se houver queimada, depois que passar aquilo, nas primeiras chuvas ele brota muito rápido. A utilização dele precisa primeiro ser disseminada do ponto de vista, é aquilo, né? Eu não vou utilizar uma técnica que eu ainda não conheço. E a gente não pode criticar, né, as empresas de execução, porque muitos ainda não conhecem essa técnica, não é? Ou seja, aqui a componente de formar as pessoas para a técnica. É importante esse tipo de evento, né? A gente pode chamar até de um evento. Essa oportunidade de falar sobre esses assuntos. Então, o vertível, quando a gente olha na questão dos taludes, que a gente falou da questão da profundidade. Então, o talude, ele tem uma zona de equilíbrio. Então, quando aquela zona de equilíbrio ela é influenciada, então ele tende a romper. Não é? Então, o capim vertível, ele começa a profundidade, então ele segura. Então, ele não é só apenas uma proteção daquela camada superficial, né? Então, ele consegue grampear. Então, você usa técnica com outras gramíneas, você acaba recuperando. A utilização dela em Angola, para a gente ter uma ideia, uma área grande que foi feita, foi lá em Saurimo, a Ravina, se não falha o erro, depois alguém pode nos corrigir, acho que foi 4 de fevereiro. Ela está até lá hoje. Parte da Ravina ela foi feita com sistema convencional, com vertível e com biomanta. Então, que também é uma técnica de bioengenharia, de engenharia natural. E está lá. Isso foi feito, acho que em 2020. Sim, nesse mesmo. E está lá, entendeu? Veio chuvas e tudo, e deu certo. Por quê? Porque ela é uma solução viável, não é? Precisamos sim divulgar, difundir, tirar dúvidas das pessoas. Mas, por exemplo, agora, quando olhamos concretamente no âmbito da contenção e estancamento de ravina, como é que é essa técnica? Como é que ela deve ser aplicada? Olha, ela é muito simples. Se tivéssemos de quase... No fundo, não é dar uma receita para ninguém, né? No fundo, é abordar e despertar também ali a curiosidade dos nossos espectadores para irem investigar. Como é que é o próprio sistema aplicado às ravinas? Muito simples. Primeiro, é sempre importante você ter uma avaliação prévia de alguém que tenha conhecimento, não é? Até para que você não faça o plantio no local que não deve e onde deveria fazer a proteção, você não faça. Porque às vezes a gente olha para um processo de ravina, a gente, como a arquiteta diz, ela percebeu das pessoas que estavam a caminhar, mas de onde veio aquela água, quais são os pontos preferenciais. Então é importante você fazer uma avaliação do fluxo das águas. Porque nesses fluxos é que eles precisam ser interrompidos ou ter sua velocidade reduzida. Então o sistema vertível ele vai ser plantado ao longo dos taludes, transversalmente também, como uma escada ou como um dissipador de energia no fluxo da água, para poder reduzir. Com essa característica, né? Porque como ela cresce rápido e ela cria como se fosse um muro, não é? Uma cerca, né? Então a água vem com sedimento, ela segura o solo e diminui a velocidade da água. Então a água vai descer pelo talude de forma mais lenta e vai chegar lá onde deve chegar também com um número muito reduzido de sólido. Então, se a gente olhar em locais que tem, você vê mesmo, ao lado da ravina tem aqueles morrinhos de terra que foram criados pela essa Trazem também material orgânico. Também. Aí aquilo começa a vir com outras sementes daqui a pouco. E ela é uma planta que ela não concorre. O que é a planta que não concorre? Como ela não tem sementes, então ela nasce por touceira. Então ela não vai invadir uma cultura. Então, na área da agricultura, muito se usa para dividir culturas, né? Eu quero fazer um plantio de feijão, vou fazer uma linha de vertível para proteger, isso também impede que a praga passe de uma para o outro lado. Por essa característica dela de não ser concorrente. Oba. Muito bom. Mas eu agora, falamos aqui dos vários estágios de uma ravina.
Em que estágio da ravina é que deve ser aplicado esta bioengenharia para tirarmos realmente partido da própria ravina? Antes dela acontecer. Antes dela, ok. Muito, muito simples e objetivo. Não, se a gente tem uma área que a gente classifica, a gente precisa classificar as áreas pelo risco de erosão, mesmo sem ter nenhuma. Né? Então a gente consegue identificar regiões, olha, aqui tem um risco alto de um processo erosivo. Então, o primeiro ponto é esse, você identificou, você fez um mapeamento dessa, é uma carta de risco. Com essa carta de risco, nós podemos identificar já pontos que ainda é aquele caminho do gado que pode surgir. Então, se começou a ter um problema, você já faz um plantio ali, muito simples, 2, 3 mudas, daqui a pouco que vira 1 metro, não evolui. Agora, quando a ravina está maior, tem que ser consorciado. Por quê? Porque como uma planta ou como qualquer técnica de bioengenharia, ela é mais lenta para ser executada e precisa do tempo de crescimento. Então, um vertível, para você deixar de ter cuidados, vamos dizer, com ele, ele precisa de 2 a 3 meses. Depois disso, a gente diz, olha, ele consegue resolver a vida. Pois, e eu coloquei essa questão por diversas reflexões que nós vimos fazendo e vou fazendo, né? Porque, às vezes, há comunidades onde começam os primeiros sinais. Mas falta, de facto, por parte dessas comunidades, esse conhecimento, essa sensibilidade de estar a começar, que parece algo insignificante, e amanhã, de facto, pode se revelar um problema para a própria comunidade. Que é o caso de muitas dessas ravinas, pelo menos das que eu já tive a oportunidade de ver, que estão mesmo em contexto rural, de um determinado bairro, de uma determinada aldeia, que ameaça realmente pôr em risco. Se nós estivéssemos a olhar para aquilo que é o nosso contexto, porque o objetivo deste nosso programa também é nós contextualizarmos o conhecimento. E o nosso contexto em Angola qual é? Por vezes a própria administração local também desconhece técnicas que podem ser implementadas para prevenir um problema futuro. Aliás, por isso é que estamos, se calhar, com essas 700 agora. Porque pronto, a pessoa vê aquilo a surgir, vão vendo, para estar a surgir ali uma ravina, vão alertando às vezes até, mas se calhar poderia existir aí ações que eles poderiam fazer com a própria comunidade e evitar que o problema se tornasse depois um problema maior. E o nosso podcast Arquitetos é para formar e informar. Na verdade, isto tem que começar tudo aqui por um processo de formação. Começamos aqui e depois levamos nas comunidades. Esse é o problema que temos que resolver aqui primeiro. Um exemplo, o engenheiro Janildo falou muito bem, nós olhamos, por exemplo, para o rio Cambamba, a zona de Talatona. Nós, quando olhamos do lado, aí muita hortaliça de umas propriedades, os moradores fizeram aí hortaliças. Quando eles recolhem aquelas hortaliças, depois deixam o terreno escapado, eles também estão a originar aí o processo de ravinamento. Já com o capim vetíver, podíamos ter vantagens, podíamos fazer o plantio vetíver, as hortaliças permaneciam um espaço, eles faziam cultivo no centro, que podiam fazer recolha, por mais que há atrasos no plantio, não haveria nenhum problema com o No fundo, essa combinação que o engenheiro falou, da questão do capim com as culturas, né? Porque o capim ajudaria, de um lado, os tubérculos forneciam nitrogênio, está no próprio vetiver, o vetiver também ajudaria a sombrear as plantas para regular os raios solares que incidem sobre eles, e isso teria um desenvolvimento maior. Isso é importante, que aí salvaguardaríamos o plantio ou as hortaliças das populações, estaríamos a reduzir a velocidade da água para evitarmos o processo de ravinamento, e todos estaríamos a ganhar. Mas o que temos de fazer agora é trabalhar, aí onde temos que chamar o Ministério da Agricultura também, para nós trabalharmos juntamente com os camponeses nas zonas rurais, damos as formações para poder no futuro estancar a ravina nas aldeias. Porque as administrações locais muito desconhecem esse processo, e para que isto esteja no ar é necessário que nós passemos por um processo de formação. Por exemplo, o que o engenheiro nos está a dizer no fundo é: existem hoje, por exemplo, a figura das comissões de moradores, as comissões dos bairros, as comissões das aldeias, todas as comissões possíveis e imagináveis. Sim. No fundo, é existir aqui
em hipótese, uma brigada de formação, né? Sim. Que possa ir nas administrações locais, em colaboração com os próprios. Primeiro sempre é isso, aqui a gente falou, vamos identificar as áreas mais críticas. Primeiro ponto, né? As áreas mais críticas são essas. O papel da formação e da conscientização, né? Sim. Das pessoas, porque isso a gente chama também de educação ambiental, né? Aí essas organizações que existem dos moradores, as próprias escolas, a gente começa também já na infância também a mostrar a importância do cuidado com esse tipo de problema, porque esse é um problema que afeta a vida deles, não é? Então, identificou a região, cria-se cartilhas, né? Bandas desenhadas, mostrando a técnica, como identificar, o que fazer, e vai consorciar, não só o sistema vertível, mas com a própria vegetação local. Né? Porque quando a gente chama estaca viva, é aquela vegetação que quando você corta uma estaca, você coloca como a mandioca, né? Como a mandioca. A mandioca se come. A plantação dos preguiçosos, como se diz, né? É só partido fazer isso. Então, mas isso vai ajudar com que seja feita uma recuperação da área, não é? E isso vai fazer com que a própria população também traga outros benefícios. Aí vamos falar outros benefícios olhando para o vertígio. A gente falou aqui sobre o óleo, o óleo essencial. O que é que consiste nesse óleo? Você vai plantar, tem um determinado período, das raízes estão mais adensadas, você retira aquilo é prensado e tira aquela essência, ok? E aquilo é muito caro. É muito caro, né? Então, para você ter ideia, os perfumes tem um óleo essencial que é aquele frasquinho, não lembro quantos centilitros são, a gente está falando aí, né? 50 euros, 100 euros, umas coisinhas assim. Daquela essência do daquela perfume. essência, né? Depender do grau de pureza. Então, existe também um lado também econômico, que também pode ser uma exploração do capim vertível para essa área. Porque as empresas de cosméticos e de farmacêuticos, elas pegam o vertível, porque o vertível tem uma função de fixador dos perfumes. Então, aquele perfume que você coloca, o fixador permite que aquele demore mais tempo no corpo. Então, e também ele tem a função homeopática, né? Se a gente pensar 3.000 anos atrás, era como remédio. Né? Então, ele também é utilizado e ainda é utilizado hoje, e muito. Né? Hoje, os óleos essenciais, né, estão em moda. Né? Tem um óleo essencial para isso, porque tem um óleo essencial de vertivé. Então, também, para as pessoas pesquisarem verem. O próprio capim, ele é utilizado também para fazer coberta. Não é? Como a gente vê nos jangos, que utilizam muitos capins. Ele também é utilizado. E é utilizado para fazer artesanato. Ou seja, do ponto de vista das nossas comunidades, as maiores valias são muitas. Primeiro é essa questão, de facto, que é o nosso foco da ravina, que é um problema que já vimos aqui, o engenheiro abordou 700 ravinas, é muito. Segundo, esse potencial para gerar ali algum rendimento para as famílias, né? E do ponto de vista prático do cultivo, é de fácil cultivo, não é? Qual é a questão, qual é a rentabilidade? Se tiver ali que é 50 metros quadrados, consigo ter ali alguma rentabilidade? Sim, se a gente pensar numa muda, não é? Uma muda bem cuidada, né? Se o solo estiver bem adubado, tiver uma irrigação adequada, principalmente nos 3 primeiros meses, e coincidir com os períodos de chuvas, numa área que chove bem, então você vai ter aí 100 mudas, perto de um ano você tem 100 mudas, não é? Então, rapidamente, você tem isso aí multiplicado. Né? Então, se você pegar uma muda aqui, se ela for mal cuidada, né? Ou seja, o solo não for tão, ela vai chegar a 40, 50, 60. Ou seja, eu não preciso também de ter um grande cuidado. Sim. Né? O próprio Mas falou em adubação, tem que ser adubado? Adubação normal, que a própria população tem na sua... Né? Com esterco animal, com o resto de folhas, cria aquela adubação, porque ela não precisa. O solo pode ser um solo muito ácido, 4, né, pH 4, ele consegue sobreviver, né, vai até 12. Então, ele é uma planta que se adapta muito facilmente. Então, a gente não precisa... Agora, quem trabalha com ela do ponto de vista industrial, aí sim, vai ter todo um trabalho de agronomia, né, que eu não sou agrônomo, não posso falar nem aqui. Né, tem todo um trabalho de agronomia que vai fazer com que aquilo produza em grande escala. Mas numa comunidade,
Ou seja, nós temos aqui a possibilidade de fazer isto com comunidades e também com instituições de ensino, por exemplo, que desenvolvam a pesquisa, a investigação, no fundo, né? Sim. E eu acho que isso aqui é que é o interessante. É um capim barato do ponto de vista de custo. Por exemplo, se existir aí alguém que quer testar, olha, eu tenho uma área, quero fazer um teste, onde é que ele pode encontrar as mudas cá? Olha, nós temos como fornecer também. Eu acho que tem mais um produtor lá na Lunda, não lembro o nome, que eu ouvi falar, né? Assim, porque é uma coisa que não tem muito ainda, né? Sim. Não é como tomate, que já vamos no Bambi grande e encher a carrinha, né? Pode preparar isso. Não é assim ainda, né? Mas nós temos, assim, uma quantidade bem razoável que dá para disseminar, eu acho. Eu acho que, no fundo, fica aqui um apelo aos gestores públicos, às administrações públicas, às comunidades, né? Às instituições, que podemos, de facto, criar aqui uma sinergia para evitarmos... porque quando estamos a falar da contenção de uma ravina no seu estado mais crítico, estamos a falar de recursos que poderíamos alocar para outros projetos, né? Digo, igualmente necessários, mas nós temos que ter de alocá-los para ali. Então, se começarmos a trabalhar na prevenção, e a prevenção parte de um princípio de que temos que formar as pessoas, temos que educar, e com coisas muito simples, eu gostei muito dessa ideia que deu das cartilhas, porque fazer uma cartilha é algo simples, com alguns recursos, um designer gráfico, aqui o suporte dos engenheiros, consegue-se fazer as cartilhas, distribuir nas comunidades, do ponto de vista de formação, ver ali um pequeno lote de 30 por 30, ou o que for, testar, fazer ali um centro de mudas, por exemplo, né? Ensaio e um berçário mesmo na comunidade. Aquilo nem precisa de cobertura, porque precisa mesmo de luz. Ele precisa de muita luz. Aí isso fica a dica, não plante na sombra. Então, no fundo, estamos a falar que de um pequeno lote, a terra é indiferente, pelo aquilo que eu já vi. Se é um terreno mais ácido ou menos ácido, isso é indiferente. É uma pequena parcela do terreno, uma cartilha, as mudas para testar, muita água nos primeiros 3 meses, não é? E depois ir testando mesmo com a comunidade. Estão a ver que existe ali, como o engenheiro falou e muito bem, um caminho já a criar-se. Pode-se criar ali um plantio. A questão que se coloca depois é a questão estética, né? Porque eu, por exemplo, quando fui pesquisar, porque sim, tenho que pesquisar para estar aqui a abordar o assunto com alguma vontade, né? Eu vi coisas muito interessantes e vamos mostrar aqui algumas imagens de designs até interessantes mesmo nos taludes, com uma configuração que dá até alguma beleza, mesmo à beira dos rios, né? Cria aí um embelezamento. No fundo, eu acho que o retaludamento não muda. Em questões de estabilidade de encostas, você tem que fazer um retaludamento e alinhar o plantio. Na medida, os camponeses, quando fazem plantio, eles têm um alinhamento é o mesmo que se faz no cultivo, sim, pois torna aquilo todo bonitinho. É assim que se faz. A diferença é que nas zonas com maior velocidade de água, tu tens que aplicar mais, menos, isso para ter o controle do processo erosivo. Eu acho que uma coisa interessante, aqui o nosso diretor Christopher, que eu tenho estado a receber alguns feedbacks do nosso programa, as pessoas vão solicitando deixarmos sempre ali o contato dos nossos intervenientes, né? Vamos pôr ali e-mails ou o que for, porque há sempre a curiosidade de alguém, não, eu quero investigar, quero fazer um trabalho de final do curso sobre investigação, mas um trabalho aplicado. Por exemplo, é uma instituição de ensino superior. Queremos testar essa técnica porque estamos inseridos num contexto que, de facto, a população queixa-se e queremos desenvolver ali um viveiro para auxiliar as comunidades, né? Depois também pode existir ali uma administração pública que diga, não, nós queremos convidá-los a virem aqui ensinar os nossos técnicos, sobretudo para que quando o problema surge, somos alertados por uma comunidade, rapidamente conseguirmos lá e ensinar a população e dar os primeiros passos. Então, nós vamos ter aí os contactos.
Vamos deixar alguns links também para irem buscar conteúdos, né? E, de resto, felizmente estão mesmo aqui no nosso território nacional. Não temos que vos procurar muito. É conhecimento de graça. Espero que estejam a gostar. Vou pedir mais uma vez, quase que implorar, que partilhem, porque estamos aqui a falar de especialistas com muita experiência. Não estão aqui a passar uma ideia, algo... um sonho. São questões reais que, como o engenheiro Janilson falou, em várias partes do mundo testam, porque tem aqui uma questão muito séria de economia de custos e depois também olhar aqui para o meio ambiente e a sustentabilidade. Quando deu o exemplo ali do norte da África, eu fiquei, pá, qualquer dia com as questões de aquecimento global, entre outros fenômenos que nós estamos a acompanhar, qualquer dia também vamos ter aqui grande parte do nosso continente desertificado, se não olharmos para essas várias questões. Então, em tons assim de conclusão, engenheiros, quais são os desafios que nós temos neste momento a nível do país, onde essas técnicas de bioengenharias e outras podem ser aplicadas? Aqui falamos especificamente das ravinas, mas depois outras situações também, só em tons de conclusão, que nós podemos começar a olhar ali para essas técnicas do ponto de vista da sustentabilidade e facilidade de execução também. Pronto, eu diria que essa técnica podemos aplicar em qualquer parte do país, caso haja necessidade. Agora, o que temos de fazer é trabalhar junto. O país está com muitos bons engenheiros velhos, como aqui o Janilson, cabelos brancos, que também já faltam poucos ali. Que detêm muita experiência, não é? E do outro lado tem um conjunto de engenheiros jovens, arquitetos, em que um enquadra, onde o arquiteto se enquadra. Devemos fazer dessa escada uma única estrada, para que todos nós juntos, unidos, possamos caminhar para combatermos então essas causas das ravinas. Ótimo. Olha, a bioengenharia, a engenharia natural, ela está, como a gente começou a falar aqui, está aí há muitos e muitos, né, séculos. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Como a arquiteta falou bem, nós estamos aí numa economia verde, crédito de carbono, então a gente precisa buscar também isso. As entidades, existem entidades internacionais que financiam esse tipo de investimento, de investigação e de ação, não é? Isso é importante também, a gente buscar essas entidades internacionais que queiram financiar esse tipo. Então fica um desafio para pesquisa e a divulgação, não é? Porque aquilo que é divulgado, não é? As pessoas começam a praticar. A gente tem, né, se a gente falar da parte da agricultura, a maioria do que a gente consome hoje surgiu em determinada região, depois espalhou-se no mundo, né? Sim. O milho, por exemplo, não é nem americano nem brasileiro. Okay. Né? São os maiores produtores de grãos aí, sim, do mundo. Então, porque houve uma disseminação de conhecimento, houve um teste no local, não é? E com isso houve o quê? Houve uma melhoria na qualidade de vida da, sim, população, economia de recursos naturais, de recursos financeiros. A gente sabe que tudo envolve energia. Então, quando a gente fala em engenharia tradicional, a gente só olha às vezes para o cimento, mas a execução daquilo tem muitas atividades que consomem gasóleo, consomem toda a produção do equipamento. Então, quando a gente fala no mundo sustentável, e a gente está aí em diversas atividades relacionadas com isso, e nós vemos a preocupação do Estado com relação a essa agenda verde, né, essa agenda ambiental, então a gente fica feliz, porque já existe as iniciativas. Precisamos todos, né, como comunidade, estarmos inseridos nestas iniciativas, né? Às vezes a gente espera muito que alguém resolva o nosso problema e a gente não busca também ser participe, né, dessa resolução. Então, no fundo, o nosso podcast é sobre isso. Estamos a fazer a nossa parte. Eu gostaria muito que aí nos nossos espectadores, né, houvesse um estudante ou alguém de uma comunidade que dissesse, olha, eu na minha comunidade quero testar isso, e até pudesse investigar e ele produzir uma cartilha para a comunidade, por que não? Ou seja, vamos incentivar aqui a proatividade. O Estado tem sim o seu papel, a sua obrigação de cuidar de nós todos, mas nós também
temos a nossa escala, a obrigação de cuidar dos nossos espaços, de perceber os fenómenos do nosso país e entender quando nos estão a passar uma mensagem. Esse é o nosso objetivo, é informá-lo e formá-lo. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados, muito obrigado aos nossos espectadores. Por favor, partilhem, divulguem, sigam o canal, sigam a página e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.